Pronto, saudações a todos. Eu sou André Fonseca Miguel Lutumba, estudante do curso de licenciatura em Matemática, bolsista do RP, sob o projeto Física e Matemática. Então, como vimos na videoaula anterior, onde nós fizemos a recapitulação, sobre as equações do segundo grau, nesta videoaula vamos dar início à resolução de equações propriamente dita, tá certo? Onde a nossa primeira questão da lista nos diz o seguinte: calcule as raízes reais de cada equação. Então, no item A, nós temos x menos 2 ao quadrado mais 4x é igual a 4. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, é desenvolver essa expressão que está dentro de parênteses, uma vez que ela está elevada ao quadrado, tá? Então, está elevada ao quadrado significa que vamos multiplicar essa expressão por ela mesma, tá certo? Vai ser o que? X menos 2, que multiplica x menos 2, mais 4x é igual a 4, tá certo? Então, daqui vamos multiplicar x vezes x, vamos ter x ao quadrado, x vezes menos 2, vamos ter menos 2x, menos 2 vezes x, vamos ter menos 2x, e menos 2 vezes menos 2, vamos ter 4, mais esse 4 que está aqui, isso é igual a 4, tá certo? Então, vamos somar aqui, vamos ter que x ao quadrado menos 4x mais 4, mais 4x, que é este senhor aqui, isso é igual a 4. Então, o que nós podemos fazer aqui? Ora, nós podemos fazer o seguinte: vamos ter x ao quadrado menos 4x mais 4x, que é este senhor, mais 4, menos esse 4. Onde é que saiu? Esse senhor que estava aqui no membro direito passou no membro esquerdo, subtraindo, tá certo? Mas ali a gente percebe que menos 4x e mais 4x são termos semelhantes, então podemos simplificar. Aqui também o mais 4 e o menos 4 são termos semelhantes, podemos simplificar. Daqui o nosso x ao quadrado é igual a 0. A pergunta isso é uma equação do segundo grau? Porque nós vimos que uma equação do segundo grau, é algo da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde a deve ser distinto de 0. Ele é o único, ou seja, essa é a condição que faz com que a equação seja do segundo grau. E para nós aqui, quem é o nosso a? A é o coeficiente de x ao quadrado, que no caso é um subentendido que nós temos aqui. Então, a é igual a 1, e isso é diferente de 0 na verdade. Logo, o que nós temos ali é uma equação do segundo grau. Pronto. E quem é o nosso b, quem é o nosso c? Ora, na videoaula anterior, nós dissemos que o b e o c, eles podem ser iguais a 0. Então, observando a nossa equação resultante, daqui nós encontramos que o b é 0 e o c também é 0. Que método é que eu vou usar para resolver essa equação do segundo grau? Nós vimos a fórmula resolvente, ou então a fórmula de Bhaskara, certo? Que no caso, ela é quem? É menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, tá certo? E nós vimos que o nosso delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Vamos calcular o nosso delta, Então, o nosso delta ele vai ser quê? Quem é o nosso b? De acordo a essa equação, o b é 0, tá? No caso, vai ser menos 4 vezes, quem é o nosso a? É 1 e o nosso c é 0. Ora, o nosso delta ele é igual a quanto? A 0, Porque vamos ter 4 que multiplica 0, é 0, e 0 menos 0 é 0, tá certo? O nosso delta ele é igual a 0. Sendo delta igual a 0, nós definimos ali, ou seja, vimos as condições, para que quando uma equação é do segundo grau e tem delta igual a 0, significa que existem x1 e x2 e eles são iguais, tá? Ou seja, essas duas raízes são iguais. Então, vamos aqui ter, x vai ser, substituindo aqui nessa fórmula, vamos substituir aqui, tá? O nosso b é 0, então vai ser menos 0, mais ou menos, raiz quadrada, o nosso delta é 0,
sobre 2 vezes 1, que é o nosso valor de A. Então, daqui implica dizer que vamos ter 0, ou seja, menos 0, né? Mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0, isso sobre 2. Então, aqui nós temos que 0 sobre 2, que dá 0. Ou seja, x1 é igual a x2, e isso é igual a 0, tá? Nós temos isso ali. Podemos verificar isso? Podemos, né? Podemos, substituindo na equação, onde tiver x, vamos colocar 0, tá? Quando a gente fizer isso, vamos ter que aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0. Então, resta apenas menos 2 ao quadrado, mais 4 que multiplica 0, isso é igual a 4. Não era necessário escrever isso, porque já sabemos que 4 multiplicando por 0 vai dar sempre 0, né? Então, aqui dá 4 é igual a 4. Na verdade, a solução da equação é x igual a 0, tá bom? Porque essa igualdade se verificou, tá certo? Vamos, no caso, para o nosso item B, tá? No item B da nossa questão, né, nós temos x que multiplica x mais 2, isso é igual a 4x. Então, vamos ter que x, né, vezes x dá x ao quadrado. X vezes 2, vamos ter 2x, isso é igual a 4x, que é esse senhor que está aqui, tá? Então, vamos ter que x ao quadrado mais 2x menos 4x, isso é igual a 0, tá? Então, daqui temos que x ao quadrado menos 2, ou seja, 2 menos 4 dá menos 2, né? Então, vamos ter aqui menos 2x, isso é igual a 0, tá? Vamos aqui resolver essa equação. A pergunta é, ela é uma equação do segundo grau? É, né? Porque nós temos aqui o x ao quadrado e o seu coeficiente, né, é 1. E 1 é diferente de 0, conforme nós vimos no item anterior, tá? De novo, quem é A, quem é B e quem é C? Ora, A é 1, B é menos 2 e o C, que é o termo independente, né? Como também vocês já viram nas aulas anteriores com o Badilé e com o Congo, que o nosso termo independente ele é igual a 0, é o nosso C. Então, se A é 1, B é menos 2 e C é 0, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara para encontrar os zeros, ou então as raízes dessa equação do segundo grau, tá certo? Então, vamos ter que x vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ora, o nosso delta ele é b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, daqui o nosso delta vai ser que o nosso b é menos 2, né? Vai ficar aqui menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes nosso a é 1 e o nosso c é 0. Então, essa parcela daqui é 0. Daqui temos simplesmente que o nosso delta é 4. 4 é um número positivo? É. E a teoria diz que quando o delta for sempre um número positivo, implica dizer que existem x1 e x2 e, ademais, né, essas raízes, elas são distintas uma da outra, tá certo? Então, vamos aqui ter que nosso x1 e x2, posso colocar esses índices ou não, né? Porque eu sei que vão sair duas raízes aqui diferentes uma da outra. Vamos ter menos, vamos substituir nessa fórmula daqui, tá certo? Nessa fórmula daqui. O nosso b é menos 2, então vai ficar aqui menos 2, mais ou menos raiz quadrada. O nosso delta, ele é quem? É 4, tá certo? Isso sobre 2 vezes o nosso valor de A, que é 1. Então, x1 e 2, ele é quem? Menos com menos dá mais, né? Vai ficar mais 2, mais ou menos. Raiz quadrada de delta, que no caso é 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2, tá certo? Aqui fica 2. Então, daqui, na verdade, temos x1 é 2 mais 2 sobre 2. E x2 é 2 menos 2 sobre 2. Aqui nós temos dois sinais, né? Por isso é que eu primeiro coloquei aqui positivo e aqui negativo, tá certo? Então, dali a gente encontra que x1 é quem? 2 mais 2 é 4, 4 sobre 2 é 2, tá bom? E o x2, ele é quem? 2 menos 2 dá 0. 0 dividido por qualquer número real
né, dá sempre zero. Atenção, esse número de que seja diferente de zero, né, porque não existe divisão de zero por zero, tá? Então, 0 dividido por 2 dá zero. Ou seja, a nossa segunda raiz da equação é zero. E não é difícil de nós entendermos isso, ou de acreditarmos que isso é verdadeiro. Por quê? Se eu coloco zero nessa expressão aqui, onde tiver x, né, vou ter que zero, que multiplica essa expressão toda que está dentro de parênteses, e vai ser igual a 4 vezes zero. Ora, mas o zero multiplicado por qualquer número dá sempre zero. E 4 multiplicado por zero dá zero. Então, zero igual a zero, daí zero é a raiz da nossa equação. E o 2, será que ele é também raiz da nossa equação? Talvez sim, talvez não, né? O que acontece? Se eu coloco 2 aqui, vou ter 2 que multiplica, né? 2 mais 2 é 4, vai ser igual a 4 que multiplica 2. Então, aqui vou ter 2 vezes 4, vai ser igual a 4 vezes 2. 2 vezes 4 é 8 e 4 vezes 2 é 8. Então, também verifica. Dali, as raízes da nossa equação é x igual a 2 e x igual a 0. Tá certo? Vamos, no caso, para o item C, né, da nossa lista. Tá? Da nossa lista. Onde este item C, né, é quem? É 3 que multiplica x menos 2, isso ao quadrado, é igual a 12. Ora, aqui eu tenho 3, aqui tenho 12. Não é possível nós dividirmos o 12 por 3? Né? Então, se é possível, eu posso fazer isso. X menos 2, isto ao quadrado, é igual a 12 sobre 3. Qual é o número que multiplicado por 3 nos dá 12, ou aproximadamente a 12? Esse número é 4. Então, vou ter aqui x menos 2 ao quadrado é igual a 4. Tá certo? Daqui, né, eu tenho uma expressão mais ou menos simplificada. Tá? O que eu faço? Vou desenvolver essa expressão que está dentro de parênteses. Né? Vai ficar aqui x menos 2 vezes x menos 2 é igual a 4. Ora, aqui vai dar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Isso é igual a 4. Daqui a gente tem x ao quadrado menos 4x, né? Dessa soma daqui. Mais 4 menos 4, isso é igual a 0. O 4 que estava aqui passou no outro membro, subtraindo. Tá? Então, o que a gente encontra? Teremos o que? X ao quadrado menos 4x. Essa aqui dá 0, né? Então, isso é igual a 0. Temos uma equação, né, do segundo grau, novamente, do jeito que nós estávamos à espera, que fosse mesmo uma equação do segundo grau. Onde para nós A é 1, que é o coeficiente de x ao quadrado. O nosso B é menos 4 e, de novo, o nosso termo independente é 0. Curioso, né? Deu igual, ou seja, o termo independente foi igual ao do item anterior, tá? Não quer dizer que sempre o C vai ser igual a 0. Nós vamos ver, né, nas outras videoaulas que o C também pode ser diferente de 0. E ali nós vamos resolver a nossa equação normalmente. Tá? Então, segundo a nossa fórmula de Bhaskara, né, o que nós temos? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Tá? Onde o nosso delta, como nós vimos, é B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso delta vai ser o quê? Nosso B é menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é o nosso A? É 1 e o nosso C é 0. Ora, esse que dá 0, né? Então, o delta vai ser quanto? Menos 4 ao quadrado dá 16, tá certo? Nós temos 16. Esse é o nosso delta. Então, daqui o nosso x1 e 2 vai ser que menos 4, estamos a substituir nessa fórmula daqui, tá certo? Onde tem B, estamos a colocar o seu valor, que é menos 4, mais ou menos, raiz quadrada. O nosso delta é 16, foi o que nós encontramos. Isso sobre 2 vezes 1, que é o nosso valor de A. Então, nosso x1 e 2 vai ser igual a quanto? Menos 4, ou seja, menos com menos dá 4 positivo, né?
mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, isso sobre 2. Dali, o que que a gente encontra? Que x1 é 4 mais 4 sobre 2 e o x2 é 4 menos 4 sobre 2, tá? Vou continuar aqui, tá certo? Nós acabamos de ver que x1 é 4 mais 4 sobre 2 e x2 é 4 menos 4 sobre 2. Por quê? Nós ali tivemos, né, uma expressão inicial que tinha dois sinais, um positivo e um negativo. Então, há necessidade de nós separarmos, né? Uma expressão que vai com sinal positivo e a outra vai com sinal negativo. Ora, daqui nós podemos ter que o nosso x1, 4 mais 4, 8. 8 por 2, 4. Nosso x2 vai ser que 4 menos 4, 0. 0 sobre 2, 0. Então, daqui nós encontramos que as nossas raízes é x igual a 0 e x igual a 4. Tá bom? Eu vou ficar por aqui e volto numa outra videoaula para dar continuidade à resolução do exercício. Tá bom?